Olá! A nossa exploração de hoje nos leva bem para o coração da Amazônia, para um lugar chamado Canutama. É uma história que se passa à sombra da seringueira, sabe? Entre rios, florestas e na vida das pessoas que se encontraram por lá. Vamos mergulhar juntos nesse universo. E o nosso guia nessa jornada é este homem, Manuel Urbano da Encarnação. Olhar para ele é quase como abrir um livro de história. O rosto dele conta a saga de um povo inteiro. E essa citação poética, olha, ela é a chave para a gente entender tudo. Manuel Urbano não era só um homem, percebe? Ele era o próprio ponto de encontro de mundos. No sangue dele, a África e a Amazônia se uniam, criando algo totalmente novo, uma identidade que ia marcar toda a região. É por isso que Manuel Urbano se torna mais do que um indivíduo. Ele era o símbolo vivo dessa fusão cultural. A prova de que, lá no fundo da Amazônia, a herança africana e a sabedoria indígena não só coexistiram, como floresceram juntas. Mas para entender o Manuel Urbano, a gente precisa entender o mundo que formou ele. Um mundo onde essa mistura de culturas não era uma teoria, não. Era o tecido do dia a dia. Estava em cada gesto, em cada palavra. E o coração dessa cultura era exatamente isso, a mestiçagem. E veja bem, em Canutama isso não foi imposto por ninguém, aconteceu de um jeito orgânico, no cotidiano. Muito antes de qualquer instituição oficial chegar, o povo já estava tecendo uma nova cultura com os fios das suas diferentes origens. E como é que a gente pode ouvir essa cultura? Bom, o primeiro lugar para procurar é na linguagem, no jeito único que as pessoas falavam. Era um verdadeiro arquivo vivo da história delas. Então fica a pergunta: que som tinha a língua de Canutama? Uma coisa é certa: não era o português dos livros, nem o das cidades. Era uma língua que nasceu e se criou na floresta. E aqui a gente vê o contraste fundamental. De um lado, aquela rigidez do português formal. Do outro, uma fala viva, cheia de ritmo, que bebia de palavras indígenas para nomear o mundo ao redor. Uma língua totalmente moldada pela vida na floresta. Essa língua era um mosaico, sabe? Tinha palavras indígenas para a natureza, a cadência das tradições orais africanas, e entendia que a comunicação ia muito além do som, o gesto e até o silêncio falavam. Era uma língua que se aprendia vivendo, não se ensinava. E essa fusão toda ia bem além das palavras. Ela se mostrava nas habilidades, nos costumes do dia a dia. Ali, a sabedoria não estava nos livros, estava nas mãos e nos hábitos das pessoas. Olha só esses exemplos. As casas em cima de estacas, uma resposta super inteligente ao ciclo das águas, né? Na cozinha, a mandioca, que é a base indígena, se encontrava com temperos guardados na memória da África, e o simples ato de comer junto era o que fortalecia a comunidade. Era cultura em ação, todo santo dia. Até o trabalho tinha essa lógica dupla. Existia a disciplina do seringal, claro, com suas regras e exigências, mas essa disciplina era sempre atravessada pelo ritmo da própria natureza, o tempo da cheia, o tempo da seca, o momento certo de sangrar a seringueira. No fim das contas, toda essa mistura cultural acabou forjando um código de sobrevivência. A vida ali exigia uma adaptação constante, uma capacidade de improvisar e, acima de tudo, uma resistência silenciosa, do dia a dia, para manter a autonomia e a dignidade. E talvez em nenhum outro lugar essa fusão tenha sido tão profunda quanto na fé. Vamos dar uma olhada em como as crenças se tornaram algo fluido, sincrético, totalmente conectado à vida na floresta. A gente precisa imaginar que, muito antes da chegada de uma religião organizada, a espiritualidade já pulsava forte por ali. Era uma fé caseira, sabe? Passada de pais para filhos, que misturava livremente diferentes tradições. E os detalhes são fascinantes. Santos católicos ganhavam novas funções, se tornando protetores da caça e das matas. As rezas, elas misturavam o catolicismo com invocações antigas, locais, e a cura para os males do corpo e da alma vinha desse saber popular, dos benzimentos. Nesse mundo, não existia uma linha separando o sagrado do cotidiano. O espiritual estava em tudo. Um sonho, um barulho na floresta, o voo de um pássaro. Tudo era um sinal, uma mensagem que precisava ser decifrada. E é por isso que a verdadeira autoridade espiritual vinha de dentro da própria comunidade. A sabedoria dos curandeiros, o conhecimento das parteiras, o poder dos pajés, eles eram os pilares que sustentavam a vida e a fé em Canutama.
E assim, seguindo os passos de Manuel Urbano, a gente termina com uma pergunta que ecoa muito além da Amazônia. Quando uma cultura como essa, um verdadeiro arquivo vivo feito de gente, começa a se apagar, o que é que se perde? Não são só histórias, são formas inteiras de ver o mundo, de viver, de sentir, que desaparecem para sempre. Fica a reflexão: o que a gente deixa de aprender quando essas vozes se calam?